O protecionismo extremo da política econômica americana, com a imposição de tarifas e barreiras comerciais, não só sobre a China, mas também sobre outros países, inclusive o Brasil, está provocando uma guerra comercial como há muito tempo não se via. A aula de hoje vai tratar exatamente sobre isso. Entender o que é uma guerra comercial, qual é o objetivo dessa guerra comercial, quais são as consequências de uma guerra comercial e, claro, quais são as oportunidades que podemos extrair de uma guerra comercial como essa que está acontecendo agora. Então, fica aí porque a aula já começou. Fala pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Controle Seu Money, um canal de educação financeira, porque aqui você aprende a controlar o seu dinheiro, a poupar todos os meses e a investir o pouco que consegue poupar. Eu sou Mano Grau e estou com vocês nesta caminhada, nesta jornada de poupador e investidor. Pois é, estamos em plena guerra comercial, sobretudo entre China e Estados Unidos e China. E para entendermos quais são os precedentes, né, as consequências e as oportunidades desta guerra, é que preparamos esta aula para você. Então, sem mais delongas, vamos começar, não é, falando do que é ou o que é esta guerra comercial. Como vocês podem observar aí, uma guerra comercial nada mais é que um conflito econômico resultante de protecionismos extremos da economia interna, da economia de um determinado país. Então, quando, né, esse protecionismo extremo é imposto, né, ou acontece, né, o objetivo principal é impor barreiras, não é? Tarifar outros países e provocar, portanto, a reciprocidade dos demais países envolvidos, né? Porque a gente começa a tarifar, o país começa a tarifar e a impor barreiras, né, a produtos importados de outros países, e isso naturalmente vai gerar, né, uma, digamos, resposta, né, uma reação dos países que vão sofrer as consequências desse protecionismo extremo, desses tarifaços, dessas barreiras, enfim, ok? Então isso é uma guerra comercial. É o que nós estamos vivendo nesse momento, né, entre China e Estados Unidos, mas também que envolve outros países. Então, qual é a origem dessa guerra comercial que a gente está vivendo nesse momento? Bem, desde o primeiro governo de Trump, lá em 2018, ele começou a impor tarifas e barreiras comerciais à China. Essa é uma realidade. Então, tudo começou de maneira, não é, realmente quente lá em 2018. Muito bem. Aí, com a volta de Trump agora em 2025, né, já que ele venceu, né, a sua concorrente, passou-se a fazer uma escalada. Ou seja, Trump começou a escalar o tal protecionismo extremo dos Estados Unidos, com tarifas maiores ainda mais, né, contra a China, mas também contra outros países, né, do mundo inteiro, tá certo? E claro, isso vai provocar uma retaliação, não só da China, mas também de outros países. E aí eu gostaria de colocar em evidência países da Europa. Então é isso, né, que está provocando essa guerra comercial
que vai trazer uma série de consequências, tá certo? Mas vamos entender. Tudo então é retomado a partir desse tarifaço de Trump, que foi denominado de Dia da Libertação por ele, tá certo? E nesse conjunto de tarifas, Trump impôs tarifa de 10 a 50% a cerca de 180 países. Sobre a China, tarifas e barreiras em torno de 125%. E o Brasil também acabou sofrendo com a tarifa sobre a produção de aço, não é, brasileira em 25%. Então, em linhas gerais, esse tarifaço de Trump vai provocar uma reação em cadeia, né, começando sobretudo pela China, mas que vai, digamos, obrigar outros países, inclusive da Europa, a dar uma resposta a essa atitude protecionista extrema dos Estados Unidos, ok? Muito bem, vamos lá. Aí o que é que acontece? A primeira resposta vem do lado da China. Então, a China, que é um dos países mais atingidos por esse tarifaço, inclusive é o objetivo principal, né, dessa política extrema, né, protecionista extrema dos Estados Unidos, de Trump, sobretudo. Então, a China impôs ou dá uma resposta de uma tarifa de 84% sobre os produtos importados dos Estados Unidos. Isso, né, vai mexer naturalmente, né, com a economia americana e vai mexer com a economia mundial. Por outro lado, a Europa, né, os países europeus se reúnem, né, como União Europeia e propõem tarifar em 25%, né, ou cobrar 25% sobre 21 bilhões em produtos americanos, tá certo? Então veja que, né, os países começaram a se mexer, a China tomou a frente, né, e também começou a se impor. Então a guerra continua. O que é que acontece? Diante da reação da China, da forte reação chinesa e da resposta europeia, entre outros países, Trump faz um recuo, né? E recentemente ele reduziu as tarifas dos 180 países, sobretudo aqueles países, né, que não retaliou os Estados Unidos, reduziu a 10%, certo? E com exceção, claro, da China, porque a China retaliou realmente em 84%, mas aos demais países ele reduziu para 10%. Por outro lado, os Estados Unidos, né, fez uma pausa, né, propôs uma pausa de 90 dias nessas tarifas para quem não o retaliou, tá certo? Ok. A Europa, em resposta a isso, suspende também por 90 dias, né, a retaliação que impôs de 25% sobre os produtos americanos. Claro, a China não reagiu a isso, né, porque a China continua sendo, né, tarifada fortemente, né, pelos Estados Unidos. Quais são as reações ou as consequências disso? As bolsas de valores sobem, o dólar recua, né, mas em contrapartida, pessoal, um grupo de países espalhados pelo mundo começam a pensar na desdolarização de suas economias. Isso significa, pessoal, que esses países começam a se afastar do dólar, né, nas suas trocas comerciais. Os países do BRICS já estavam fazendo isso, já estão fazendo isso, mas outros países estão se juntando ao BRICS e isso significa a derrocada da economia americana. Sem precedentes, ok? Então, como vocês podem perceber, os impactos no mercado financeiro são enormes, tá certo? E quais são esses impactos
diretos, objetivamente, né? Há uma queda generalizada nas bolsas de valores pelo mundo inteiro. Há um avanço expressivo do dólar, certo? Depois, as bolsas dos Estados Unidos perderam cerca de 6 trilhões nesses dias aí do auge desse tarifaço aí, né, desse dia da libertação, não é? Imposta aí pelos Estados Unidos. Então perderam cerca de 6 trilhões, né, de valor de mercado. E aqui no Brasil, o dólar extrapolou a linha dos R$ 6, ok? Bem, quais são as consequências gerais dessa guerra comercial? A estagflação, pessoal. O que é a estagflação? A estagflação é um termo da economia que, digamos, tem no seu cerne, né, a ideia de estagnação, a ideia de recessão e, claro, a ideia de alta inflação. O que vai gerar, né, uma parada da produção econômica mundial, a redução de impostos de trabalho, né, o fechamento de empresas espalhadas pelo mundo inteiro. E isso é terrível, isso é grave. Por quê? Porque se a economia para, né, se os empregos diminuem, certamente o aumento no valores dos produtos é, digamos, sem precedentes. Então, isso tudo provocado pelos Estados Unidos, né, pelo Império Americano. Tá ok? Então, isso é complicado? É. Mas, certo? Mas há sempre oportunidades no meio da crise. E de 1978 a 1992, a China foi governada por Deng Xiaoping, que dizia o seguinte, que não importa a cor do gato, o importante é que ele cace ratos. Ora, moral da história, não importa o volume da crise, não importa, digamos, a força dessa crise, ou a cor, né, vermelha, azul, amarela, sei lá, dessa crise. O que importa é como o Brasil vai se aproveitar dessas oportunidades. E aí eu apresento para vocês várias possibilidades que o Brasil pode navegar, não é, nesta maré terrível, né? Primeiro, o Brasil ele pode aproveitar o momento para se reindustrializar, né? Recentemente a gente está tendo boas notícias sobre a indústria brasileira, né? Crescimento, enfim. Então, que o Brasil saiba aproveitar esse momento de crise para se reindustrializar. O Brasil também pode acolher empresas americanas que desejem migrar, né? Certamente, empresas americanas vão querer sair dos Estados Unidos, né? Para não sofrer tanto, né? Ou sair de lá da China para não sofrer tanto com esse tarifaço americano. Então o Brasil ele pode abrir as portas para empresas, por exemplo, como a Apple, né? Ouviu-se falar recentemente que com essa crise aí, a Apple estava pensando em migrar aqui para o Brasil. E há sim possibilidades, grandes possibilidades disso acontecer. Tomara. Tá certo? Outra coisa, o Brasil ele pode se firmar como o polo de consumo e atrair plantas industriais chinesas. Ó, se os Estados Unidos vai dificultar o consumo de produtos chineses, a China vai precisar reorganizar essa sua distribuição, né? Suas vendas, suas exportações. Então, o Brasil pode abrir as portas ainda mais para esse mercado e crescer e aproveitar, tá certo? Então, lembre-se, a retaliação, por exemplo, a retaliação chinesa sobre o agro americano
pode ajudar muito o Brasil, porque o Brasil, né, tem expertise nessa área ou nesse setor de produção agrícola. Então ele pode aproveitar para ocupar esse espaço deixado pelo agro americano, né? E finalmente, essa diminuição, portanto, do consumo americano de produtos chineses vai exigir um reposicionamento da China, tá certo? Em novos mercados. Ora, o Brasil pode ser esse novo mercado para os produtos chineses. Então, pessoal, não importa a cor do gato, tá certo? O importante é que ele cace ratos, dizia lá, né, Xiaoping, tá bom? Então, a crise está aí, para nós investidores, né, também é uma grande oportunidade, de repente, de investir em ações americanas que, né, caíram bastante nesses últimos dias, né? Claro, em outros mercados também, tá certo? E aproveitar essa onda aí para futuramente crescer, tá bom? Era sobre isso que eu queria falar para vocês. Eu espero, é apenas um compartilhamento com vocês aqui sobre, né, o meu entendimento dessa crise comercial aí, gravíssima, né, para a economia mundial, né, provocada por esse senhor Trump, tá bom? Tá ok, pessoal? É, é, não, lembre-se que isso aqui não é nunca uma, digamos, eu chamo aqui de recomendação de investimento, não é, tá bom? Além de mais sobre esse assunto, estou apenas esclarecendo para você o que é que está acontecendo no mundo aí. Mas reforço aqui, né? Se você quiser, digamos, aprofundar-se em educação financeira, aí estão os meus livros, né? As Aventuras de Malu, O Papel das Mesadas, Laura e Tomás. E sim, eu continuo sendo associado ao Amazon e vou estar sempre compartilhando, né, fazendo propaganda dos produtos da Amazon, tá certo? Então, não tenham medo em clicar nos links, conhecer os produtos, você não é obrigado a comprar, mas você pode conhecer detalhes sobre o produto, né? E se for, né, do seu interesse, claro, vai me ajudar bastante, tá certo? Era isso que eu queria falar com vocês, espero que tenha ajudado e até a próxima.